Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu entrevistado é o Dr. Ailton Tipó, que é mestre em Direito Previdenciário e também professor de Direito do IESB Prevê em várias disciplinas, inclusive a disciplina de Direito Previdenciário. Tudo bem, Dr. Tipó? Tudo bem, professor Said. É um prazer estar aqui no programa e é um prazer aí poder falar para os telespectadores da TV Prevê. Doutor Tipó, nós estamos aí em meio novamente a essa polêmica do fator previdenciário, que parece que não chega a um consenso, né? Muita discussão dessa questão do fator, que o fator acaba reduzindo os proventos, né? Em que pé que está essa situação e quais são as perspectivas com relação a essa questão do fator previdenciário? Bom, o fator previdenciário, ele fez parte, na realidade, da segunda fase da reforma da Previdência. A primeira fase da reforma da Previdência, ela ocorreu com a emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. A segunda fase da reforma da Previdência, ela veio com a Lei 9876, de 28 de novembro de 99. Ali alterou o período básico de cálculo, que até aquele momento, as pessoas para se aposentar, eram utilizados os últimos 36 salários de contribuição. E a partir daquele momento, essa lei mudou e o período agora integralizado para o cálculo da aposentadoria é de julho de 94 até a data da entrada do requerimento. Esta mesma lei 9876, que alterou o período básico de cálculo, ela criou o fator previdenciário. O artigo 201 da Constituição Federal diz que a Previdência Social deve manter um equilíbrio financeiro e atuarial. O que é atuarial? Atuarial é um estudo que foi feito lá em 1960, quando a Previdência Social acabou abarcando todos os institutos de previdência que existiam no Brasil, e foi feito um estudo de quantos trabalhadores na ativa existiam, qual era a expectativa de vida do brasileiro, qual era o número de filhos que as famílias tinham, qual era o índice de natalidade, de mortalidade, enfim, todos os dados que eram necessários para se construir um programa de aposentadoria para os brasileiros foi feito lá em 1960. Ocorre que com o passar dos anos, das décadas, as famílias foram tendo menos filhos, as pessoas foram e estão vivendo muito mais hoje no Brasil. Lá em 1960, a expectativa de vida do brasileiro girava em torno de 63, 64 anos. Hoje, a expectativa de vida é em torno de 73 anos. Aumentou bastante, né, doutor? Aumentou bastante. Então, obviamente que a Previdência também precisa pagar os benefícios previdenciários por muito mais tempo. Por outro lado também, hoje o mercado informal, ele é absurdamente grande. Muita gente hoje, em torno de 50% das pessoas economicamente ativas hoje, elas estão no mercado informal, não contribuem para a Previdência Social. Também muitas fraudes que ocorreram, né, no decorrer desses anos, muitos desvios de dinheiro, como por exemplo, a construção de Itaipu, a construção da Ponte Rio-Niterói, a construção da Transamazônica e vários outros projetos de lei que autorizaram a Previdência Social a emprestar um dinheiro para outros ministérios, dinheiro esse que nunca voltou, que nunca retornou para os cofres da Previdência. Enfim, todos esses fatores juntos acabaram fazendo com que a Previdência tivesse problemas de caixa, o famoso déficit, como eles falam e pregam por aí. Então, em função do artigo 201 da Constituição Federal, foi preciso que, na segunda fase da reforma, com a Lei 9876, criar o fator previdenciário para quê? Para desestimular as aposentadorias precoces. Aquelas pessoas que com 40 anos, 42, 45 anos se aposentavam. Então, o fator previdenciário veio dizer o seguinte: vocês podem continuar se aposentando, porém, vai ser levado em conta agora, para calcular o valor da aposentadoria,
a idade do trabalhador, o tempo de contribuição do trabalhador e a expectativa de sobrevida do trabalhador. Ou seja, qual é a idade do trabalhador no momento da aposentadoria e, de acordo com o IBGE, qual é o tempo de vida que ele ainda tem aqui nessa terra. Então, esses dados juntos formam o cálculo do fator previdenciário, que, como diz o grande professor, que foi o meu orientador no mestrado em São Paulo, na PUC, o professor Dr. Wagner Balera, o fator previdenciário nada mais é do que um redutor previdenciário. Então, esse fator previdenciário realmente veio e está prejudicando muito aquelas pessoas que pensavam que se aposentariam com um salário maior e, tendo em vista esses dados que são levados em conta, eles estão recebendo uma renda muito aquém daquilo que eles pensavam. Então quer dizer, doutor, que quanto mais tempo, a reforma fixou a idade mínima para a aposentadoria, não é isso? Quanto mais tempo demorar para se aposentar, além da idade mínima, melhor será o seu provento, até atingir o teto desse provento. Não, não é bem isso. Em 1960, 61, com a Lopes, a famosa Lei Orgânica da Previdência Social, lá atrás, lá em 1960, criou-se e instituiu-se uma idade mínima na época para as aposentadorias. Por volta de 63, com a pressão dos sindicatos, a idade mínima caiu. Então, não existe idade mínima no Brasil para aposentadoria integral. Mas por que fala-se tanto nos 53 anos? A idade mínima de 53 para se aposentar. Por que usualmente comenta-se isso, doutor? Porque os 53 anos, professor Said, é uma idade mínima para a aposentadoria proporcional do homem. Sim. Então, um homem que deseja se aposentar antes de completar 35 anos de tempo de contribuição, ele precisa ter idade mínima de 53 anos. E para as mulheres? Idade mínima de 48, para aquelas que querem se aposentar antes de completar 30 anos de tempo de contribuição. Certo. Essa idade mínima para a aposentadoria proporcional, ela foi instituída na primeira fase da reforma com a emenda constitucional lá de 98, que foi a grande alteração que ocorreu. Criou-se um pedágio de 40% do tempo que faltava lá em 98 para a aposentadoria proporcional e criou-se a idade mínima. Porém, a mulher que completar 30 anos de contribuição e o homem que completar 35 anos de contribuição não precisa de idade mínima. Ele pode se aposentar aos 45, 46, 48, 50. Mas o que o senhor perguntou tem muito fundamento. O que a segunda fase da reforma, quando criou o fator previdenciário, deixou como uma mensagem aos trabalhadores é de que quanto mais tempo de contribuição e quanto mais idade o trabalhador tiver, maior será o seu fator previdenciário. E quanto maior o seu fator previdenciário, maior será a sua renda. Então, a Previdência hoje, ela quer que as pessoas se aposentem mais velhas, com uma idade mais avançada, né, com um tempo de contribuição mais alto, para que elas possam ter uma renda condizente com aquilo que ela vai precisar naquela idade mais crítica, né, do ser humano, que é quando a pessoa chega próximo aí da velhice. Deixa eu aproveitar, doutor, tirar uma dúvida, talvez que seja de muitos telespectadores. A questão do tempo de serviço ainda existe? Entra em algum cálculo quando da aposentadoria? Porque, como o senhor colocou, justamente veio com a questão da reforma, a novidade que ela trouxe foi o tempo de contribuição. Quem tem 35 anos para homem, né, 30 para mulher, certo? Perfeito, se aposenta. E o tempo de serviço? Em algum momento ainda considera-se o tempo de serviço? Pois sim, professor. Acontece que o nome aposentadoria por tempo de contribuição é recente, porque antes era aposentadoria por tempo de serviço. Sim. Hoje, entendemos como aposentadoria por tempo de contribuição todo o período laborado pelo trabalhador.
O que exige-se hoje é uma carência mínima. Carência, o que é carência? Carência é um número mínimo de contribuição. Então, para o trabalhador que se inscreveu na Previdência Social antes de 1991, este ano de 2010, ele precisa ter uma carência de 14 anos e meio. Ou seja, 174 contribuições. O ano que vem, 180 contribuições, 15 anos. O que eu quero dizer com isso, respondendo à pergunta do senhor? O trabalhador que tiver 35 anos de tempo de contribuição, que é o nome hoje técnico, sim, ele precisa ter, nesses 35 anos, 14 anos e meio de carência, 14 anos e meio de contribuição para os cofres da Previdência, e os outros 20 anos e meio pode ser tempo de serviço. Então pode ser um tempo de serviço que ele teve como menor aprendiz, pode ser um tempo de serviço que ele teve sem registro em carteira, mas porém ele tem um documento ou outro que comprove, que ele possa utilizar como início de prova material. Pode ser um tempo de serviço que ele prestou na lavoura anterior a 91, quando não existia contribuição para os trabalhadores rurais. Pode ser um tempo de serviço do segurado especial. O segurado especial é aquele trabalhador rural que tem uma pequena propriedade e que ele, em companhia da sua família, sem empregados, ele não pode ter empregados, apenas na época da colheita agora, isso é uma inovação, mas aquele que tem uma pequena propriedade e com a sua família ele produz para a subsistência e a sobra ele acaba vendendo, ele não precisa contribuir para a Previdência Social. Essa é uma exceção da contribuição, professor. Entendo. Esse trabalhador rural segurado especial, esse não precisa contribuir para a Previdência Social. Mas, para ele aposentar por tempo de contribuição hoje, ele também precisa ter o mínimo de 14 anos e meio hoje, para quem se filiou antes da Lei 8.213. Seria 91. De 91. Para os que se filiaram depois da Lei 8.213, é necessário, em qualquer situação, 15 anos de contribuição. A 15 no mínimo. 15 de contribuição é o mínimo exigido. E o restante, foi o que eu disse, vai ser complementado ou com contribuição ou com tempo de serviço. Seja o rural que não contribuía, seja os tempos de serviço sem registro em carteira, seja o menor aprendiz, seja os residentes, e aí tem uma série de peculiaridades que aqui não dá nem tempo da gente estar explicando, porque o que é contado como tempo de serviço, se o senhor pegar na instrução normativa, são dezenas e dezenas de itens, são muitas coisas. Só para esclarecer, doutor Ailton, anterior, então, a 95, é possível considerar o tempo de serviço de acordo, 91, de acordo com essa regra. Após 91, certo, ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, é isso? Não. Ou antes de 91? Não, é assim. Em 1991, com a Lei 8.213, foi instituído ali um artigo 142 da lei, que chama-se tabela progressiva. Essa tabela, em 1991, quando a lei foi criada, disse carência mínima de 60 contribuições. Em 1992, carência mínima de 60 contribuições. A partir de 93, a carência começou a crescer 6 meses por ano, até chegarmos agora em 2011 Sim. com 180 contribuições, onde a tabela progressiva atingirá o seu objetivo final. Então, de 91 até 2011, a carência mínima saiu de 60 contribuições e veio crescendo 6 meses por ano, até chegarmos agora, no ano que vem, aos 180 meses de contribuição. Contribuição. O restante, frisando mais uma vez, será buscado, né, ou com registro em carteira, ou com contribuição normal para a Previdência, ou com os períodos de trabalho, onde não houveram contribuição, mas houveram o reconhecimento
do tempo de serviço por parte da Previdência. Não sei se eu fui claro, professor. Sim, isso para quem se inscreveu anterior a 91, anterior à reforma. Agora, e após a reforma, doutor? Certo? São necessários 35 anos para o homem e 30 para a mulher, em termos de contribuição, para poder obter sua aposentadoria? É assim, professor. Em 1991 não foi a reforma, foi a instituição da Lei de Benefícios. Certo. Veio a Lei 8.212, que foi a Lei do Custeio, e a 8.213, que foi a Lei do Benefício. Esta Lei do Benefício instituiu, a partir daquele momento, uma carência mínima. E eu gostaria de deixar muito claro, carência é a contribuição, é aquilo que a Previdência exige que a pessoa vá lá todo mês e recolha. Ou como um contribuinte individual, como um facultativo, como empregado, seja ele na categoria que for. Agora, a partir da reforma de 98 e de 99, sim, não alterou o tempo de contribuição. Não alterou. Hoje, o que eu preciso tentar explicar. Hoje, o homem, 35 anos... Ele precisa, vamos falar assim, numa linguagem bem coloquial, sim, uma linguagem bem popular. 35 anos de tempo de serviço e pelo menos 15 de contribuição. A mulher, 30 anos de tempo de serviço e pelo menos 15 de contribuição. É essa que é a regra. Contribuição é a carência. É o que as pessoas, às vezes, elas confundem carência com qualidade de segurado, com tempo de serviço. Então, realmente, são muitos termos técnicos que existem na Previdência que, às vezes, acaba confundindo um pouco a cabeça da gente mesmo. Tá, mas essa questão, doutor Ailton, é em função de um período de transição. É o que eu quero saber, e eu acho que o telespectador quer saber também, a partir de quando, certo, é que ele vai ser necessário 35 anos de efetiva contribuição para o homem e 30 anos de efetiva contribuição para a mulher, sem levar-se em conta o tempo de serviço. Ou isso não vai extinguir? Quando que vai ser necessário 35 anos de efetiva contribuição? A partir de 1991 para os que se inscreveram a partir de 91. Sim. Porque a partir de 91, a lei passou a exigir a contribuição do rural, que não era exigida, e a lei tem buscado, através da fiscalização do Ministério do Trabalho, através da fiscalização da Previdência, da Receita, coibir aquelas pessoas que ainda mantêm empregados sem registro em carteira. Sim. Então, de 91 para frente, né, suponhamos que todos estão contribuindo para a Previdência. Sim. Então, de 91, vamos dizer, uma mulher, 2001, 2011, em 2021, uma mulher que for requerer a sua aposentadoria, ela já terá 30 anos de contribuição. Nós já não vamos mais falar em tempo de serviço. Sim. Só estaremos falando em tempo de contribuição. Outro assunto que bastante polêmico, né, é a questão da revisão da aposentadoria para quem continua trabalhando após se aposentar, certo? Antigamente nós tínhamos chamado pecúlio, ou seja, se você continuasse trabalhando após a sua aposentadoria, você, quando realmente parasse de trabalhar, requeria o pecúlio e recebia tudo que você pagou com juros e correção. Hoje não tem mais o pecúlio. Como que está o andamento dessa questão da revisão da aposentadoria para essas pessoas que se aposentaram, mas continuam trabalhando? Pois bem, professor, realmente em 1993 o pecúlio foi extinto. Então hoje, o senhor muito bem, com conhecimento de causa, já explicou. Aqueles que continuam trabalhando depois da aposentadoria, no momento que eles param de trabalhar, não podem mais requerer de volta as suas contribuições com juro e correção. Então, para que foi usado, para que foi utilizado, para que serviram as contribuições desse aposentado que continuou trabalhando, que continuou contribuindo? Então, muitos advogados, né, já entraram na justiça para requererem a revisão e a famosa desaposentação. Ocorre que alguns juízes consideram a desaposentação
uma coisa correta, mas exigem que o aposentado devolva com juro e correção monetária aquele dinheiro da aposentadoria que ele recebeu. Os tribunais regionais federais que acabam julgando essas questões em segunda instância, alguns tribunais têm decidido que não é necessária a devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria. A desaposentação seria apenas uma forma de calcular uma nova renda. Ou seja, um exemplo, alguém que se aposentou em 2005, continuou trabalhando até 2010, então nós faríamos um novo cálculo, contando até hoje as suas contribuições, e iríamos aferir uma renda nova hoje. Se essa renda nova hoje for maior que a renda que ele vem recebendo a título de aposentadoria, então ele abriria mão daquela aposentadoria para ficar com um valor mais novo. Não seria uma revisão, seria o que nós chamamos de um recálculo, porque não teria a necessidade e a obrigatoriedade da Previdência pagar valores atrasados. Porque a Previdência, professor Said, ela não tem culpa. A pessoa vai lá se aposentar de livre e espontânea vontade. E ele acaba aceitando naquele momento o valor da renda, por uma necessidade ou por acreditar que ele possa melhorar no futuro. Então hoje, o que nós precisamos? Esperar, porque o julgamento está acontecendo em Brasília e existe, né, pelo que nós temos acompanhado na imprensa, pelo que nós temos lido, né, acessando aí os sites jurídicos, existe uma grande possibilidade, sim, né, do Superior Tribunal de Justiça julgar essa questão favoravelmente àquele que quer revisar a sua aposentadoria sem ter que devolver os valores já recebidos. Ou seja, ele conseguiria se desaposentar sem ter que devolver o que já recebeu, para ele simplesmente receber uma renda melhor daqui para frente, tendo em vista que ele contribuiu após a sua aposentadoria. Mas é um assunto que ainda está sendo discutido em Brasília, né, e que eu acredito, como estudioso do direito previdenciário, que no final eu acredito que o julgamento será favorável àqueles que querem um novo cálculo da sua aposentadoria. Doutor Cipó, tem uma demanda muito forte, né, do chamado benefício assistencial, né, ou seja, idosos e deficientes que não contribuíram com a Previdência, mas que pleiteiam benefício. Como que está essa questão? Essa questão dos idosos e dos deficientes, ela vem prevista na Lei 8.742 de 1993. Essa é uma lei muito polêmica, porque ela acaba gerando um conflito. Então, a Previdência Social, ao analisar esses pedidos de benefício, porque isso não é uma aposentadoria, isso é um benefício assistencial, porque justamente, o senhor muito bem falou, ele não exige a contribuição, não exige a qualidade de segurado. Acontece que a Previdência Social, ela tem que aplicar os rigores da lei. Ela tem que aplicar principalmente o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, que trata da renda per capita. E a renda per capita, segundo a lei, não pode ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Então, o senhor veja bem, uma família, para poder ter uma pessoa ali que receba esse benefício, teria que ser uma família, em tese, com 5 pessoas morando na casa, todos desempregados, e um apenas ganhando um salário mínimo. Se um ganhar o salário mínimo, dividido esse salário mínimo por 5 pessoas, nós iríamos ter uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então esse deficiente ou esse idoso teria direito. Acontece que é muito difícil. Normalmente, o esposo é aposentado com um salário mínimo e a esposa nunca contribuiu, já está com 70 anos de idade, ela quer o benefício assistencial. Mas aí a Previdência faz o cálculo,
e a renda per capita dela acaba sendo superior a 1/4 do salário mínimo. Então, a Previdência nega esses pedidos porque está baseada na lei. E qual é o caminho? Muitas pessoas acabam recorrendo ao Poder Judiciário, que tem reformado, né, muitos entendimentos da Previdência. Por quê? Porque o Judiciário ele não vai buscar a letra fria da lei. O Judiciário vai buscar uma situação econômica daquela família. Às vezes, mora naquela casa 3 pessoas, dos quais 2 são doentes. O gasto que aquela família tem com medicamentos é muito alto. Um gasto com aluguel, com vestuário, com alimentação, com saúde, é muito maior do que, às vezes, aquela pequena renda que tem dentro da casa. Então, o benefício assistencial hoje, ele é oferecido aos idosos acima de 65 anos e aos deficientes, desde que não tenham meios de prover o próprio sustento. E aí, né, finalizando essa questão, a Previdência analisa os pedidos em cima de uma renda per capita que não pode ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Cabe a essas pessoas procurarem o Judiciário, que em muitos casos tem reformado essas decisões, porque levam em consideração também outros aspectos da família que muito necessita daquele benefício. E um último assunto aqui, doutor Cipó, que também eu creio que interessa muita gente ainda pergunta a respeito da chamada aposentadoria especial, da insalubridade. Ainda existe aposentadoria especial? Existe. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria devida aos segurados da Previdência Social que trabalham expostos a condições insalubres, expostos a ambientes agressivos à sua saúde. E é uma aposentadoria onde o segurado se aposenta antes. O senhor agora de pouco me perguntou, quantos anos precisa um homem para se aposentar? 35. Uma mulher? 30. E qual é o tempo, vamos dizer, normal de uma aposentadoria para a nossa região aqui, uma aposentadoria especial? A aposentadoria especial, ela pode ser aos 15 anos, apenas 15 anos de trabalho, 20 anos, ou o normal aqui para a nossa região, 25 anos de trabalho. E aí, seriam para aquelas pessoas que se expõem de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes agressivos que colocam em risco a sua saúde. Nocivos à saúde, não? Colocam nocivos e colocam em risco. A lei não diz que os agentes agressivos têm que causar um prejuízo, mas diz que tem que colocar em risco. Em risco. Às vezes o trabalhador trabalha 25 anos numa atividade insalubre e ele não fica doente, mas ele colocou em risco a sua vida, a sua saúde. E essa aposentadoria, ela ainda é devida, né? Hoje existe um documento que chama-se PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2004, onde ele veio a substituir o laudo técnico pericial. E veio substituir também o DSS 8030. E veio substituir também o SB 40, Sim. que são os antigos documentos que comprovam a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. E nesse PPP, que ele é emitido em cima de um laudo técnico que existe na empresa, esse PPP vem trazer as informações dos agentes agressivos à saúde do trabalhador. Qual é hoje o grande conflito que existe hoje na concessão da aposentadoria especial? O grande conflito hoje é o uso do EPI, do Equipamento de Proteção Individual. Como entende a Previdência? Nos seus despachos, né? A Previdência Social, ela tem um setor que chama-se GBNIM, onde existem os médicos peritos da Previdência, que eles até dezembro de 98, mesmo com o uso do EPI, né, normalmente o protetor auricular,
até dezembro de 98, a Previdência Social considera como insalubre a atividade. Após 98, a Previdência já não considera mais, porque entende que o uso do EPI descaracteriza a atividade insalubre. E o que nós enxergamos e estamos acompanhando diariamente na Justiça? A Justiça entende que o uso do equipamento de proteção individual, isso é jurisprudência pacífica, o uso do EPI não descaracteriza a atividade insalubre. Então, a aposentadoria especial, ela existe, né? Existe uma série também de peculiaridades, de minúcias que tem que ser analisadas pela Previdência e muitas vezes o judiciário é que acaba concedendo esse tipo de benefício. Tá ótimo. Eu gostaria então de agradecer aqui a presença do Dr. Ailton Tipó, muito esclarecedora para os nossos telespectadores nessas questões que todos nós temos dúvidas, né, doutor, com relação ao assunto. O doutor Tipó, que é mestre em Direito Previdenciário e é professor também da Faculdade de Direito do IES-Prev, em várias disciplinas, inclusive a Direito Previdenciário. O doutor Tipó fica aqui nossos agradecimentos e esperamos contar em outras oportunidades com o senhor aqui para esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse tema, que é um tema ainda muito polêmico e muito cheio de dúvidas, vamos dizer assim, por parte da comunidade como um todo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Saíde, eu que agradeço a todos os integrantes, né, a direção da TV Prev por essa oportunidade e estou sempre à disposição para poder atender aí a coletividade de Bauru, de toda a região, todos os telespectadores que tenham dúvida nessa área, que realmente é uma área muito difícil, é uma área que causa, sim, dúvidas quando nós vamos ministrar palestras em outras localidades. São dezenas de perguntas, porque realmente cada família tem uma dúvida com relação à Previdência Social. Muito obrigado. E a você, telespectador da TV Prev, continue assistindo a nossa programação. TV Prev, o canal da educação.